autismo é uma condição sem rosto. Existe uma forma inclusiva de contratação? Não tem nenhum problema porque temos casos na minha família materna de pessoas com autismo. Existe ambiente de trabalho acolhedor para uma pessoa que vive autismo? O maior medo é no dia em que eu me for. Como é que vai ser? O mundo está muito agressivo, as pessoas são más. Então, o meu maior medo é como é que ele vai ficar. É uma condição muito cara, requer dinheiro, investimento, se queres melhorar a condição do teu filho. Então, podemos dizer que o autismo é considerado uma condição do neurodesenvolvimento que tem déficit em 3 áreas, que é a nível da comunicação, das interações sociais e dos comportamentos restritos e repetitivos. Existem vários sinais que podem nos ser sinal de alerta para identificar se esta criança tem esta condição de autismo ou não. Um dos primeiros sinais que salta à vista é o contacto ocular. Normalmente esta criança autista, ela não faz o contacto ocular conosco. Ela desvia o olhar, olha para cima, olha para baixo, mas ela não faz o contacto ocular. Mas mais para trás, esta criança autista, logo nos primeiros dias de vida, né, vamos lá nos primeiros meses, ela tem este contato direto com a mãe, que é a amamentação, não é? No momento da amamentação. Normalmente, neste contato direto que esta criança está a ter com a mãe, ela não faz o contacto ocular, não é? Então, isso pode ser, sim, um sinal de alerta, que pode ser autismo ou não, não é? Outro sinal de alerta tem muito a ver com a dificuldade que esta criança tem em perceber as expressões faciais, né? A comunicação não verbal. Muitas vezes esta criança autista ela não consegue responder a este contacto não verbal que os outros estão a fazer perto dela, não é? Muitas vezes é uma criança que pode não chorar, pode ficar muito tempo sozinha e não fazer o choro, né? Mas atenção, lembrar que cada criança é uma criança. Esta criança pode se comportar desse jeito e a outra não é? Tem também, esta criança quando já começa a andar, não é? Muitas vezes esta criança ela anda no bico dos pés, não é? Então pode ser um sinal de alerta para nós ou não. A relação que ela tem com as outras crianças, como eu disse, são 3 áreas que são afetadas, não é? Que têm déficit a nível desta criança, que é nas interações sociais. É uma criança que tem dificuldades na socialização com as outras crianças, tem dificuldades a nível da fala. É algo que também salta à vista logo no início, não é? Esta criança pode começar a falar, não é? Depois haver uma interrupção e depois pode voltar a falar de novo. Ou esta criança pode ter este desenvolvimento dela precoce primeiro e não verbalizar, e não fazer a fala, não é? Então é uma dos sinais de alerta que podemos ter em atenção também. A criança autista ela tem muita dificuldade, ela pode ter muita dificuldade a sons muito agudos. Por exemplo, quando temos, esta criança deparar-se com fogo de artifício, com luzes, com barulhos muito agudos, muitas vezes a tendência desta criança é tapar assim os ouvidos para não perceber estes sinais que podem trazer alguma irritabilidade e algum desconforto nestas crianças. Normalmente, pelos estudos que têm sido feitos, até os 3, 4 anos fecha-se o diagnóstico de autismo, não é? Pela pedopsiquiatra, mas é importante salientar que ela vai dando sinais, ela vai a nível do comportamento, a nível das relações sociais. As principais dificuldades que as famílias moçambicanas passam é primeiro o acesso à educação, portanto, o acesso precoce ao diagnóstico, o tratamento. O autismo é uma condição que só tem resultado se nós tivermos um tratamento que seja multidisciplinar.
muitas vezes o que nos salta à vista é entender que a criança tem atraso de fala. Fazemos terapia da fala, mas existem muitos outros transtornos que estão associados à condição que devem ser tratados em simultâneo, não é só a terapia da fala. Então, é muito raro encontrar uma família que faça esse tratamento multidisciplinar para a criança. E eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos recebido uma máquina sem catálogo. Nós pais não sabemos como funciona e nós precisamos dessa orientação para saber como tratar a questão da fala, como tratar a questão da hipersensibilidade sensorial que muitos têm, como tratar todo o resto que eles nos apresentam. Nós precisamos dessa orientação e essa orientação deve ser dada por vários profissionais. Ainda existe muita dificuldade. Fui autista eu segundo, então eu não era mãe de primeira viagem, então fui notando algumas coisas que não batiam. Mas nisso as pessoas foram dizer, não, é pela idade, com o tempo vai melhorar. Okay? Então fiquei, eu sou de Tete, então no ano passado, em janeiro, eu vim à procura de respostas, porque lá, talvez por ser na província, era um pouco difícil de ter respostas. Quando vim para aqui, marquei uma sessão no hospital privado de Maputo e logo de primeira a neuropsicóloga deu-me o diagnóstico que meu filho era autista do nível 1 de suporte e de imediato entramos para os passos subsequentes, que é as terapias, né, para melhorar. O autista dificilmente irá se desenvolver numa turma em que ele não tenha atenção individualizada, por exemplo. Então, é muito difícil numa escola pública. Imagina que de 50 e tal crianças a gente tenha, não vamos ter uma só autista, vamos se calhar ter duas. Como é que o professor vai atender todas aquelas crianças e dar uma atenção particular a estas crianças? Pensando que também vamos ter crianças com outro tipo de deficiência dentro da sala, acreditando que nós temos uma educação para todos. Porque eu costumo dizer, essa educação para todos que nós tanto cantamos em Moçambique é realmente para todos. Porque não basta nós acolhermos as crianças, recebermos as crianças na escola e dizer que nós estamos a atender se nós não estamos aí de acordo com aquilo que é a necessidade que elas têm, se nós não estamos a respeitar aquilo que são as habilidades e os dons que essa criança traz. Estamos a avaliar todo mundo da mesma forma, estamos a ensinar a todo mundo da mesma forma quando nós temos pessoas diferentes. Essa é a grande dificuldade. E nós em Moçambique falamos muito sobre educação inclusiva, escrevemos muito sobre educação inclusiva, mas eu continuo a dizer, as famílias não sentem na prática essa educação inclusiva de que tanto falamos. Vamos passar por outros episódios, né? Então, praticamente isso vivemos mesmo lá na escola. Ele, quando volta, diz, mãe, fulano já não brinca mais comigo. Porque ele não sabe justificar, mas, imagino, semana passada tivemos uma avaliação médica lá na escola, dizerem que as pessoas estão se afastando dele, porque de vez em quando ele bate os amigos. Então, são muitas coisas. Então, esta também é uma das grandes dificuldades, porque a justificação sempre vai ser porque é coisa da família, a família da mulher. Há muitas mães moçambicanas separadas porque tiveram um filho com deficiência, porque a família não compreende, então é porque cometeu adultério, porque não está a dar remédio da panelinha. A gente tem ainda estas questões culturais à volta do autismo, por ser uma condição de difícil explicação e de difícil compreensão de quase todos. Isso as pessoas sempre falam, então não deste bem remédio de panelinha, remédio de lua, criança não foi dada bem, precisa de ir para a casa dos avós. Muitas coisas, mas que no final das contas não tinha nada a ver, porque disseram, então eu como mãe fiz. Era remédio de panelinha, ok. Tá aí. Não, era remédio de lua, tá bem. Tá aí. Não foi para cá dos avós. Foi. Mas mesmo assim, sem nenhum resultado. A superstição sempre vai atrapalhar porque não existe uma justificação. E nós, muitas vezes dizem para nós assim, a AMA é uma associação das elites.
nós podemos ir para as zonas rurais mas nós não queremos despertar um problema que nós não vamos ter como justificar. Nós temos o nosso testemunho como pais e ele é muito enriquecedor porque traz aquilo que é a realidade de muitas famílias. Mas e depois? E depois? Se nós aqui na cidade temos esse problema, será que está a dar? Eu lembro que no meu serviço as pessoas viam quem tem mais coragem para me perguntar: a professora está a dar remédio da panelinha ao menino? Eu vivi a história do remédio da panelinha por anos. E eu dava para descargo de consciência. Para não chegar lá à frente e dizer foi porque não deu. Mas em um momento eu tive que sentar e dizer à minha família: tudo bem, pode ter a história do remédio da panelinha, mas o Caio é autista. O autismo não é uma doença. O autismo é uma condição, não é? Então não podemos curar. Não podemos prevenir e não podemos curar. Ainda não se sabe assim o certo quais são o que causa exatamente o autismo, mas pelas investigações, pelos estudos feitos até agora, consegue-se perceber que os fatores genéticos têm uma importância aqui muito grande, não é? Os fatores genéticos, a hereditariedade, a idade, por exemplo, da mãe e do pai também pode ser um fator, um fator que pode desencadear, não é? Mas ainda está-se a fazer estudos, não é? Mas essas três áreas podemos chamar a atenção e podem ser que pode causar o autismo, não é? Mas é importante aqui salientar que nós não podemos controlar, não é? Não está ao nosso alcance poder controlar a genética, a hereditariedade. Em relação ao que a gente vivia há 10 anos, a questão do preconceito e da discriminação reduziu bastante. Mas ainda há muito que se fazer. Há muito que se fazer, porque nós vamos a um restaurante, por exemplo, ainda esta semana alguém pediu para irmos fazer uma palestra. Vamos amanhã fazer uma palestra num restaurante, porque nós não nos sentimos ainda acolhidos. E vou dizer mais uma vez, o acolhimento muitas vezes nem na família acontece. Nem na família acontece. Família olha e diz: tudo bem, tem uma criança com autismo, todo mundo sabe que tem autismo, mas numa festa, por exemplo, todo mundo vai passar por aquela pessoa e não vai interagir com ela, não vai convidar para dançar. Então, alguém dizia dias, incluir não é convidar para a festa, incluir é dançar com aquela pessoa, é falar com aquela pessoa. Então, imagina, no restaurante, os pais têm que correr atrás da criança porque os clientes não vão entender que aquela criança tem hiperatividade, porque ela não consegue sentar. Na igreja, os crentes não entendem que aquela criança às vezes está fora do controle do pai. Vai chegar ao altar, vai mexer uma planta, vai tocar em alguém. Então, ainda temos pessoas que reagem mal a isto tudo. Então, o DPC ainda é muito grande e quando nós falamos, sobretudo, sobre escolas inclusivas, nós pensamos no professor, na criança dentro da sala de aula. Mas esse trabalho, para que não exista preconceito, muitas vezes o preconceito vem da ignorância, né? Da falta de conhecimento sobre o assunto. Eu acho que nós já evoluímos, nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos divulgar mais, nós precisamos dar a conhecer a mais pessoas, não é? O que é o autismo. Nós temos a Associação AMA, a Associação Amigos do Autista, que fazem este trabalho maravilhoso, que é fazer a divulgação, fazer a psicoeducação, fazer perceber esta sociedade, não é? Que nós temos estas crianças. Nós, a nível do Departamento de Saúde Mental, eu trabalho no Ministério da Saúde, a nível do Departamento de Saúde Mental, nós estamos a fazer formações em trabalho. O que é isto? É formar os profissionais de saúde mental neste tema do autismo. As que eu espero ver em Moçambique, e todo este nosso trabalho é feito com muita esperança de que as coisas podem melhorar. De lá para cá, 10 anos para cá, muita coisa melhorou, mas muito ainda há por se fazer. Nós estamos à espera que existam nas escolas públicas ou que se faça turmas que possam acolher essas crianças
ou que se façam turmas com menos crianças, porque essas crianças não podem estar só entre elas. Exista uma turma, talvez uma turma especial que seja não com crianças especiais, mas uma turma com menos crianças que possam talvez acolher os autistas também. Não sei de que forma é que a gente vai pensar, porque é impensável ter crianças autistas numa turma de 60 e tal com um professor. Mas o que é possível fazer, sim, de imediato, que eu acredito, é ter um gabinete de psicopedagogia em todas as escolas. Um gabinete que tenha materiais, ou que possa adaptar materiais para essas crianças que precisam, um gabinete que possa instruir os professores, um gabinete que possa fazer formação de professores em serviço para atender estas crianças e outras com outras dificuldades de aprendizagem. Mas nós precisamos, não podemos continuar a dar aulas às crianças do jeito que nós estamos a dar quando nós temos crianças diferentes. Então, e que haja essa triagem sim no hospital, que em idade muito precoce se possa diagnosticar o autismo e que muito precocemente também se possa dar um atendimento multidisciplinar para que essas crianças se desenvolvam. Nós queremos ter Messis aqui, nós queremos ter Mozart, Beethovens, que foram autistas e que são pessoas de outras épocas e que foram longe. E alma é amor, é empatia, é cuidarmos umas das outras, um dos outros. Então, se a gente pudesse explodir a alma para ir chegar a cada casa, eu acho que o nosso fardo seria mais leve. Ninguém caminha só.